capítulo 3 do livro Chaves Poderosas para a Visão Espiritual. Atos eficazes que você pode fazer para abrir seus olhos espirituais. Com Michael Van Weimen. Subtítulo: Cultivando a consciência. Conscientização é outra coisa em que você deve se treinar. Você pode pensar que se visse algo no espírito, como um anjo, não poderia deixar de notar. A verdade é que sentimos falta disso todos os dias porque não sabemos realmente o que devemos procurar. Muitas vezes, passamos o dia vendo coisas e, imediatamente, descartando-as sem pensar duas vezes. Um flash de luz, algo que podemos ver com o canto do olho, uma cor que parece circundar alguém. Tudo isso é o começo de uma visão do reino espiritual. O problema é que não temos experiência e muito pouco ensino sobre este assunto e descartamos virtualmente todas as coisas espirituais que vemos. Subtítulo: Nossos olhos pregando peças em nós. A maioria de nós foi treinada desde a infância para descartar as coisas espirituais que víamos. Disseram-nos tantas vezes: não é real, ou é apenas a sua imaginação, que isso se torna a nossa mentalidade. Devemos quebrar essa mentalidade que está em nós e criar uma nova que abrace e celebre o reino espiritual e esteja ciente disso. Uma oração. Pai, sinto muito por descartar as coisas espirituais que vejo. Pai, faça com que todas as formas de pensar ímpias sobre o mundo espiritual sejam interrompidas em minha vida. Que todas as escamas e véus que foram formados por essa descrença sejam removidos dos meus olhos. Pai, dá-me uma consciência ampliada do reino espiritual e das coisas do espírito. Pai, dê-me olhos para ver, de acordo com a sua palavra. Ensina-me a estar mais atento a cada dia e dá-me a graça de andar nesta realidade. Deixe os seus anjos manifestarem sua presença abertamente em minha vida e que toda obstrução do inimigo seja removida. Em nome de Jesus. Amém. Subtítulo: Aplicações práticas. Há várias coisas que aprendi a fazer continuamente que me permitem estar atento e ver os anjos ao redor da minha vida, bem como ver o inimigo. Coisas que aparentemente tropecei, mas na realidade era o Espírito Santo me ensinando. Subtítulo: Primeiros olhares. Ao acordar pela primeira vez pela manhã, continue deitado na cama e quieto. Fique tão quieto como se ainda estivesse dormindo. Olhe lentamente ao redor da sala e examine a atmosfera. Procure qualquer perturbação na atmosfera. Uma mudança sutil de algum tipo ou uma ligeira variação de cor, por exemplo. Para mim, assim como para os outros, o reino espiritual é muito semelhante ao calor que se eleva de uma barra superior preta em um dia quente de verão. Há uma curvatura no ar, por assim dizer. Procure coisas assim. À medida que você começa a ver essas coisas, e você verá, se examiná-las de maneira relaxada, mas atenta, elas começarão a se expandir em cor ou clareza. As formas serão mais aparentes e sólidas. O que começa parecendo absolutamente nada
pode ser revelado como algo bastante espetacular. Subtítulo: Um testemunho. Certa manhã, em meados de junho de 2015, acordei e fiz exatamente o que estou pedindo para você fazer. Eu fiquei quieto e lentamente abri meus olhos. A atmosfera era de madrugada, que é um cenário ainda melhor para ver coisas espirituais brilhantes. Percebi que a atmosfera ao lado da minha cama parecia um pouco estranha. Então, me concentrei naquela área e continuei observando. Depois de alguns minutos, minha visão espiritual tornou-se muito mais clara e agora eu podia ver que duas figuras angelicais estavam paradas no quarto, não muito longe de nossa cama. A princípio, parecia que eles podiam estar conversando, mas quando viram que eu estava olhando para eles, eles voltaram sua atenção para mim. O anjo da direita mudou de posição e observou para ver se meus olhos o seguiam. Quando ele viu que sim, ele voou para longe. O segundo anjo fez a mesma coisa. Se eu não tivesse dedicado tempo para perceber a atmosfera espiritual no quarto, quando acordei, não os teria visto de forma alguma. Eu poderia até ter visto o ar na sala mudar, mas teria descartado isso porque meus olhos pregavam peças em mim. Por que os anjos olharam para ver se eu podia vê-los e por que eles foram embora? Eu tenho uma ideia sobre isso. Você vê que os anjos não são oniscientes como Deus. Eles nem sempre sabem se você os vê imediatamente. Isso é especialmente verdadeiro se você ainda estiver exercitando seus sentidos espirituais e apenas rompendo o controle, por assim dizer. Muitas vezes, os anjos estarão muito perto de seu rosto quando seus olhos espirituais se abrirem, olhando em seus olhos. O dele aconteceu comigo e tenho certeza de que acontecerá com você. A razão pela qual eu acho que eles vão embora ou fazem com que você não possa vê-los é porque provavelmente não serve a um propósito para Deus você vê-los naquele ponto. Eu abri meus olhos uma vez para ver o anjo montando guarda sobre nós e assim que ele me viu, olhando para ele, ele atravessou a parede para onde eu não pudesse vê-lo. Eu pensei sobre isso e decidi que ele provavelmente fez isso para que eu voltasse a dormir e descansar um pouco. Eu sei que eu teria ficado acordado a noite toda olhando para ele se ele não tivesse feito isso. Essas são todas as coisas que ajustamos dia após dia. Subtítulo: Vindo e indo. Como praticamente toda a nossa interação ao longo do dia é o reino físico, raramente pensamos em ver o espiritual. Ao irmos para o trabalho, para a loja ou para qualquer outro lugar, devemos começar a cultivar o hábito de olhar para o reino espiritual nesses lugares. Você deve procurar propositalmente a atmosfera espiritual em cada prédio em que entrar. Examine todas as salas em que você entrar e todas as reuniões de que participa, especialmente igreja ou reuniões de crentes. Embora seja difícil e não esteja dizendo que você deva fazer isso, vou olhar para a atmosfera espiritual em minha visão periférica quando estou viajando de carro. Você não desvia sua atenção da estrada ou de suas obrigações ao dirigir, mas apenas mantém uma consciência sobre você em relação a esse reino. O que minha esposa e eu notamos recentemente
em agosto de 2015, são colunas de luz indo da terra para as nuvens. Alguns deles são bastante grandes e são, obviamente, uma manifestação espiritual. A atmosfera de sua casa é um ótimo lugar para praticar a consciência. Enquanto faz seu trabalho de jardim ou até mesmo senta no pátio para descansar. Você pode praticar isso no reino espiritual. Você pode ver algumas coisas bastante surpreendentes. Porque você faz um esforço consciente para fazer isso, acredito que o Senhor o ajuda. A palavra diz que devemos buscar as coisas que estão acima. O Senhor não está nos impedindo disso. Ele está nos ajudando. Então, se vós ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. Subtítulo: Tarde e Noite. À medida que seu dia termina e você começa a relaxar, ler um livro ou assistir a um programa de televisão, esses são momentos em que estamos mais quietos do que o normal e podemos ver melhor do que se estivéssemos fazendo outras atividades mais vigorosas. Eu vi tanto o angelical quanto o demoníaco enquanto assistia à TV. Tire um minuto de vez em quando e olhe ao redor da sala. Cultive uma consciência do real espiritual por meio de um envolvimento constante e proposital. À noite ou ao anoitecer, o nível de luz torna mais difícil focar nas coisas naturais ao nosso redor. Se a sala estiver escura, você não pode ver o natural muito bem. É por isso que é um momento perfeito para buscar o espiritual. Se você passar um tempinho todas as noites em oração, abra os olhos e olhe ao redor de vez em quando. Ao fazer essas coisas em uma base constante, você está se treinando para reconhecer este reino. Este pequeno passo trará melhor clareza de visão espiritual de manhã, à noite e no meio da noite. Esteja sempre ciente da atmosfera ao seu redor. Essa consciência pode ser facilmente aplicada a todos os seus sentidos espirituais. Você pode começar com a visão e, conforme ela começa a aumentar, você também pode prestar atenção aos sons ou cheiros, gosto ou sensações. Amém.